Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu Ele. e a Torá. Chegamos à 10ª paraxá, Miquetes, que quer dizer no fim. Abrange Gênesis 41, versículo 3, ao capítulo 44, versículo 34. Haftará, 1 Reis, capítulo 3, versículo 15, capítulo 4, versículo 1. Brit Hadashah, Mateus 16, 1 a 17, 27. E o resumo dessa paraxá. Miquetes inicia-se com o famoso sonho do faraó sobre 7 vacas esqueléticas, devorando 7 vacas gordas, seguido por 7 magras espigas de cereal, devorando 7 espigas saudáveis. Quando seus conselheiros e necromantes foram incapazes de resolver adequadamente a intrigante charada, o faraó chamou Yosef, que havia estado na prisão por 12 anos, para interpretar seus sonhos. Acreditando seu poder de interpretação unicamente a Duz, Yosef diz ao faraó que, após viverem 7 anos de extraordinária abundância nas colheitas, o Egito seria assolado por 7 anos de uma escassez devastadora. Yosef aconselha o faraó a procurar um homem sábio para presidir a coleta e o armazenamento de grande quantidade de alimento durante os anos de fartura. Impressionado pela brilhante interpretação, o faraó designa o próprio Yosef para ser o vice-rei do Egito, fazendo dele o segundo homem na hierarquia do país. A mulher de Yosef, Asnat, dá à luz a 2 filhos, Menassé e Efraim. E os anos de fartura e escassez acontecem como Yosef havia predito. Com a fome batendo também a terra de Canaã, os irmãos de Yosef vão ao Egito para comprar alimentos. Como não reconhecem seu renomado irmão, Yosef põe em ação um plano para determinar se eles se arrependeram totalmente pelo pecado de tê-lo vendido quase 20 anos atrás. Yosef age com indiferença e os acusa de serem espiões, mantendo Shimon como refém, enquanto o restante dos irmãos retorna com os alimentos para Canaã. Yosef, ainda não sendo reconhecido, conta-lhes que Simeão, será libertado apenas quando retornarem ao Egito com o irmão mais novo, Benjamim. Exato. Relutante, a princípio mais confrontando pela escassez crescente, Yaakov finalmente concorda em permitir aos filhos que levem Binyamin, que é em hebraico, com eles. Ao chegarem ao Egito, Yosef testa ainda mais os irmãos, tratando bem a todos, mas mostrando um grande favoritismo por Benjamim. Quando os irmãos finalmente voltam para casa com os baús repletos de cereais, Yosef esconde sua taça na sacola de Binyamin, e este é acusado de ter roubado o precioso objeto. A porção termina com a ameaça pendente de que Benjamim será feito escravo do governante egípcio. Esse foi o resumo do que se trata essa paraxá, e depois da vinheta eu vou aplanar a paraxá. Aplanar. Vou esmiuçar a paraxá. E o que significa esmiuçar? Contar com mais detalhes. Alguns pontos que eu creio ser mais relevante, e mencionando, que, como eu sempre falei na outra paraxá, que Yosef é uma tipologia do Messias de Yeshua, e eu vou mostrar essa semelhança com o que aconteceu com José. Então vamos lá, sem mais delongas. Tchau. Não, espera, tchau não. A paraxá tem o nome de Miquetes, que quer dizer no fim, pois o versículo começa dizendo que no fim de 2 anos após José decifrar o sonho do copeiro e do padeiro, lembram que eu disse que vou fazer um paralelo com Yeshua? Depois de 2 anos, José iria virar governador e se revelar a seus irmãos, e Yeshua voltará depois de 2000 anos e se revelará aos judeus. Enfim, Faraó tem um sonho onde 7 vacas gordas são devoradas por 7 vacas ressequidas. Depois ele tem um outro sonho onde 7 espigas grandes e boas são devoradas por 7 espigas mirradas. O que podemos aprender com essa história? É que devemos guardar provisões nos momentos de fartura. Às vezes gastamos dinheiro com coisas que não é pão, ou seja, importante, e não sabemos o dia de amanhã. E muitas das vezes o Eterno nos dá visões e sonhos para nos alertar, porque se não fosse esse sonho, os egípcios estariam esbanjando no momento da fartura, sem saber o que viria pela frente. Outro ponto interessante que podemos aprender é que, sempre que encontrar um problema, traga a solução junto. E José atribuiu esse dom ao Eterno,
dizendo que ele, o Eterno, era quem revelava. Não pegou a glória para ele, antes engrandeceu o único que é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Ou seja, naquele momento de fartura ali que você quer gastar doidado, é um momento que você se diverte, sim, você faz as suas coisas, mas você guarda, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Que foi o que José deu a solução. Olha, esses tempos de fartura, guarda tudo a mais, porque tá tendo fartura, e quando chegasse a escassez, eles teriam para eles e para Judá também. Yosef interpretou o sonho do faraó e disse o que ele deveria fazer. O faraó disse assim: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Yosef foi proclamado governador de todo o Egito, ficando abaixo apenas do faraó. Ou seja, todo o sonho que José teve estava se realizando. Se ele tivesse desistido e não tendo fé, depois de toda a provação que passou, não estaria agora vivendo esse momento épico. O faraó deu o nome egípcio a José, Zafenat-Paneah, que quer dizer tesouro do repouso glorioso. Podemos fazer um paralelo aqui com Yeshua. José teve sua identidade escondida, ainda como Yeshua, assim como Yeshua, que infelizmente muitos não conhecem ele como judeu que ele é. Romanizam ele, até suas vestes são outras. São vestes romanas, assim como José usava vestes egípcias. Mas os mais íntimos, ou seja, sua família, sabia quem ele era de fato, um hebreu, e que seu nome em hebraico era Yosef. Assim como os mais íntimos sabem que Jesus na verdade é Yeshua, e ele é judeu. E tudo bem, enquanto os que não sabem chamá-lo de Jesus, não tem problema algum. Assim como os muitos chamavam José de Zafenat. Pois quando Yeshua voltar, ele irá se revelar a todos e ensinará a sua Torá em Sião. Gênesis 41:46. Era José na idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou a Faraó, ou seja, podemos dizer que seu ministério começara ali, naquele momento. Ali ele salvou não só o Egito, mas todo o mundo. E Yeshua também começou seu ministério com 30 anos, e ali também salvou o mundo. Essa é a idade que um sacerdote começa os seus serviços, a gente consegue ver isso em números, né? O sacerdote começa ali com 30 anos. Começando os 7 anos de fome, chegou até em Canaã, e Jacó mandou seus 10 filhos ao Egito comprar comida. Ao chegar no Egito, se prostraram a José. José os reconheceu, porém eles não os reconheceram. Novamente vejo uma outra semelhança nessa história com os de Yeshua. Como disse na paraxá passada, os irmãos de José representam o povo judeu que não reconheceu Yeshua. Claro que muitos já conhecem, mas em sua maioria os judeus não reconheceram ainda. Mas assim como os irmãos de José irá reconhecer, assim que a José tirar suas vestes egípcias, muitos irão reconhecer Yeshua quando ele tirar suas vestes romanas. José os acusou de espias, os prendeu por 3 dias. Depois José mandou que Simeão ficasse preso e que fossem buscar seu irmão mais novo, só assim provariam que não eram espias. Provavelmente José queria rever seu irmão, pois era o único irmão que era filho da mesma mãe e não tinha participado do que fizeram com ele. Pois bem, trouxeram seu irmão Simeão, foi solto e tiveram um banquete. E quando iam retornar ao seu lar, José mandou que seu mordomo colocasse sua taça nos mantimentos de Benjamim, e Benjamim ficaria como escravo de José. A Bíblia não fala, mas conjecturando, será que José não fez isso para que seu irmão querido ficasse com ele? Desesperado, Judá se aproxima de José e faz uma grande apelação, dizendo: como poderei eu voltar a meu pai? A sua alma está ligada de Benjamim, certamente morrerá. E a paraxá termina nesse momento, mas sabemos que José perdoará seus irmãos depois desse apelo de Judá. Não dá spoiler. Ele vê que verdadeiramente seus irmãos se arrependeram. Então ele vai, se ele tinha um plano de ficar com Benjamim, viu que realmente seus irmãos se arrependeram. Isso vai ficar para a paraxá passada, mas a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Que com certeza porque os irmãos deles se arrependeram. Então se ele tinha um plano de ficar com Benjamim, naquele momento foi pro água abaixo. Então ele realmente viu que os irmãos perdoaram ele, né? E agora o que nós podemos aprender com tudo isso? Guardar dinheiro, Não, exatamente. Vamos falar de cada ponto. Guardar dinheiro, como você falou. Então a gente aprendeu que no momento de fartura, nós devemos guardar, né? Não esbanjar, sempre guardar um pouco, para que se no momento nós não tivermos, a gente tenha uma reserva.
dar solução ao problema. Não, não vem não que você tá lendo aqui. Dar solução ao problema. Qual seria essa solução ao problema? O que você acha? Tipo, na hora que teve 7 anos de fartura, aí ela poderia... A solução, que era guardar esses 7 anos de fartura pra quando vier Isso no caso, na nossa vida. nossa vida guardadinha. Não, na nossa vida, como que a gente pode usar dar solução ao problema? Tipo assim, quando você começar a trabalhar. Você vai ver problemas na empresa, mas de vez de você chegar lá só com um problema, você traz a solução também para o seu chefe, né? Outro ponto. Engrandecerá o terno. Sim. Você vê que em nenhum momento ele falou que a visão foi dele, mas ele falou que a visão foi de Deus. O Eterno estava dando essa visão, na verdade o Eterno estava dando o sentido do sonho para ele, né? Não foi dele mesmo. Também confiar em Deus e ter fé. Exatamente. Por que confiar em Deus e ter fé? Porque olha as coisas que ele passou. Já pensou? Ele podia falar, não, Deus não tá comigo. Imagina, foi jogado no buraco, vendido pelos próprios irmãos. Depois, quando ele achou que tava melhorzinho lá com Potifar, foi preso. O que ele podia ver com isso? Não, Deus não tá comigo. E não confiar mais. Não foi o que ele fez. Também, não desistir. Exatamente, que tem a ver até também com confiar em Deus. Ele não desistiu em nenhum momento. Quando foi preso, imagina, ele passou 10 anos. Imagina o que ele pode ter passado. 10 anos é muito tempo. E mesmo assim, ele não desistiu. Ele sabia que o Eterno tinha dado aquele sonho, onde ele viu os irmãos se prostrando. Lembra da paraxá passada? Sim. Que os irmãos se prostraram, né? Ele Sobre viu as os palhas, feixes. os feixes de feno, Isso. assim, curvando perante o dele. Então, quando Deus te dá sonho, quando Deus fala o que vai fazer, não importa o tempo que demore. Eu vi o sonho lá da lua e o sol, 12 estrelas se curvando sobre ele. Isso, e se inscreva no canal, aperte o sininho para receber das notificações. Exatamente, calma. Compartilhe. Tem mais nada para falar. É, que você nunca tem nada pra falar, né? Eu falei um monte de coisa aí, até tá escrito aqui. Ó. É isso, gente. Ficou hoje pro domingo porque tava numa semana complicada, né? Então, Shavuot Tov, uma ótima semana pra todos, como eu sempre falo, prosperidade, cura, que o Eterno abençoe a vida de cada um, a família de cada um, né? O que você tem pra falar? E é isso, então, até a próxima semana, se o Eterno assim permitir. Bye! Bye!